Oi, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje eu vou contar tudo, mas tudo pra vocês sobre esse meu novo corte. Então, bora lá! Maravilhosas! Antes de mais nada, eu peço muito para que vocês se inscrevam neste canal, deixem o like de vocês, coloquem aqui nos comentários o vídeo que vocês gostariam de assistir por aqui. Através do like, dos comentários, eu consigo entender se vocês estão gostando dos conteúdos que eu trago aqui pro canal. Eu sou muito aberta a sugestões, ideias, então tudo que vocês gostariam de ver aqui no canal Sabrina Dibnis, deixem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de acompanhar e de me organizar para trazer aqui pra vocês, tá? Bom, pra quem assistiu o vídeo anterior viu que eu estava decidida em cortar o meu cabelo, de fazer uma transformação radical pela primeira vez, querendo de fato. Pra quem não sabe, eu passei pela transição capilar, fiz meu Big Shop. Tem vários vídeos aqui antigos que eu falo desse meu processo. E depois de um ano do meu Big Shop, eu voltei pra cortar só as pontas. Porém, eu fiz o meu Big Shop com uma amiga e depois eu voltei pra cortar as pontas com a mesma amiga. Mas aí ela se empolgou um pouco e fez um corte radical. E aí ficou de um jeito que eu não queria. E eu sofri muito, porque foi uma frustração pra mim a gente ir no salão pra cortar só as pontas e ter o seu cabelo literalmente cortado. E todo mundo que já passou pela transição capilar, pelo Big Shop, que tem um cabelo crespo, sabe da importância do seu cabelo, de centímetros e centímetros que vem crescendo do seu cabelo crespo, que encolhe super, enfim, N motivos. Então, como eu disse no vídeo anterior, depois da minha maternidade, o resultado do meu cabelo, depois de descolorir e colorir de novo, falta de vitamina no meu corpo, N coisas foram acontecendo, falta de tempo pra cuidar do jeito que ele realmente merece. Eu tomei essa decisão de cortar o meu cabelo e pra me ver diferente também, né? Porque apesar de a maioria das mulheres crespas não ter coragem e não querer cortar o cabelo, eu acho importante passar por esse processo de se ver diferente, né? Não só de cabelo grande, sempre de cabelo comprido, e sim com um corte diferente, trazer essas possibilidades. Então me ver assim ia me dar um gás a mais, até para produzir conteúdo de cabelo aqui pra vocês, como também usar de referência pra vocês também. Porém não foi tão fácil assim. Enfim, busquei algumas referências desde o final do ano. Eu já namorava muito um corte Chanel de bico, então essa era a minha preferência. E aí depois eu comecei a procurar um profissional que pudesse atender essa minha necessidade, né? Porque cortar o cabelo crespo não é cortar um cabelo cacheado. Muita gente fala, eu cuido de cabelos crespos e cacheados. Tá, mas qual é o nível do seu conhecimento em cuidar de um cabelo crespo? Em fazer um corte de um cabelo crespo? Então realmente é mais complicado você encontrar um profissional que saiba cortar um cabelo crespo. Mas enfim, encontrei o profissional, fui lá super feliz, como referência, cheguei no salão, fui muito bem atendida, o JP analisou o meu cabelo, eu nunca tinha cuidado do meu cabelo com ele, porém já tinha visto algumas referências, alguns cortes que ele tinha feito muito parecido com o que eu queria, porém era um cabelo muito mais pro cacheado do que pro cabelo crespo. Eu tive muita dificuldade em encontrar referências de cortes para cabelo crespo mesmo, seja no Instagram, no Pinterest, enfim, em várias plataformas, no Google, eu não encontrava. Então, as referências que eu tinha, infelizmente, era muito mais de cabelo cacheado, mas eu já sabia que referência é só um caminho, o resultado é totalmente diferente, porque o seu cabelo é diferente, por mais que você tenha um cabelo com uma curvatura muito semelhante à cabeça de uma outra pessoa, sabe? E aí eu cheguei lá com o meu cabelo já finalizado, ele avaliou o meu cabelo, e aí mandou pra lavar, fiz uma hidratação, ele mesmo que finalizou e secou o meu cabelo, e começou o corte, e aí começou a cortar, e quando eu vi, eu estava amando o resultado que ele tava ficando, e eu queria até que cortasse mais, corta mais, eu tô pecando mais. Aí ele mesmo me policiou, sabe? Olha, melhor esperar mais um pouco pra ver como é que você vai se acostumar, porque é uma mudança muito grande, se for necessário você volta pra cortar um pouco mais e tal. Ficou por isso mesmo, voltei pra casa. Como eu já tinha cortado, isso foi na quarta-feira, eu tinha lavado meu cabelo na terça-feira pra registrar as últimas fotos com o meu cabelo grande. Na quarta-feira eu fui lá e lavei o cabelo de novo. Então na quinta-feira a gente sabe que cabelo crespo, lavando todo dia, não é nada saudável.
confortável, eu pensei comigo, eu vou deixar pelo menos um dia sem lavar, que na verdade eu tinha que deixar quase uma semana, né, pra ele dar uma descansada. E aí na sexta-feira eu peguei pra finalizar. E como era a minha primeira finalização, eu falei, o quê? Vou fazer isso já gravando pras minhas maravilhosas, porque vai ser uma experiência incrível. Quando eu comecei a finalizar, eu comecei a ter algumas surpresas, porque até então eu não tinha tocado no meu cabelo ainda, sentido como que ele tava e tal. Então aí quando eu comecei a finalizar, eu comecei a ter algumas surpresas, meu cabelo começou a ficar com umas pontas, eu comecei a encontrar umas pontas que não tinham sido cortadas, né? Porque é isso, ele cortou o meu cabelo e eu fui embora. Talvez o processo para um cabelo crespo seria lavar o cabelo de novo pra ir sentindo se existia ainda algumas pontas que não foram cortadas. E é isso, aqui atrás ele tem um formato mais curtinho. Porém, se eu pego ele aqui, eu encontro fios, ó, que chega quase até o peito. Tipo assim, sendo que aqui era pra ter ficado mais curtinho. E aí eu comecei a ficar bem desesperada. E como eles estavam sempre me respondendo muito rápido, eu mandei mensagem com foto, com vídeo. Isso é normal? Porque a gente espera de um profissional... Ai, tem alguma coisa branca aqui, né? A gente espera de um profissional que a gente saia de lá com todas as informações. Porque se fosse normal, sabe, fica tranquila, normal mesmo. O corte do seu cabelo pede umas partes despontadas pra dar um efeito assim, assado, né? E aí eu comecei a ficar levemente desesperada e não tinha resposta. Eu falei, não, tudo bem, eu vou terminar de finalizar o meu cabelo e vou aguardar um retorno pra saber se é isso mesmo. Até pra eu poder chegar aqui e compartilhar com vocês de fato como que aconteceria, porque o meu cabelo estava daquele jeito, né? Porque eu sou uma pessoa pública na internet, apesar de não ter os seus milhões de seguidores. Eu tenho uma comunidade muito fiel a mim, então eu gosto de retribuir com a minha fidelidade, com a minha verdade. Então eu fiquei esperando esse tempo até o profissional chegar em mim e falar de fato o que estava acontecendo. Aí, a surpresa é que quando eu finalizei todo o meu cabelo e ele secou e tal, ele ficou com o formato que eu imaginava mesmo que ele ficaria, que eu queria mesmo que ele ficasse, que era realmente um Chanel de bico com bico, apesar de não ter um bico tão enfatizado. Aí eu fiquei naquela dúvida, será que não é? Será que não é? Porém, aquela chateação e tal. No domingo eu tive esse retorno, né? Que na verdade o profissional tinha esquecido de me falar que a ideia, o corte foi feito com uma tesoura P, pra não ficar com aspecto compacto e sim com algumas pontas, né? Deixando ele mais solto e tal. Ele até deu o nome do corte do cabelo, mas ele tinha esquecido de me falar. Isso é muito importante. Você vai no salão cortar o cabelo, você precisa sair de lá munida de todas as informações, sabe? De tudo do diferente que você pode encontrar, principalmente uma menina crespa, que não tá acostumada a cortar o cabelo, que o cabelo tem uma importância tão grande, sabe? Então tem que tomar todo esse cuidado mesmo. Enfim, mesmo assim, ainda assim, eu percebi que o meu cabelo está bem despontado. Eu estou falando com vocês aqui, provavelmente o meu editor já tá postando alguns vídeos, algumas fotos, mostrando o real estado do meu cabelo. Confesso que eu fiquei muito chateada com a situação, sim, me emocionei, eu chorei, porque eu fui impactada diretamente com isso, eu fiquei frustrada, porque é algo que eu queria fazer muito. Procurei um profissional a dedo que pudesse me atender. O meu cabelo é um instrumento de trabalho aqui também, então impacta muito pra mim, sabe? Mas eu ainda agradeço por não ter sido com nenhuma das minhas maravilhosas. Nenhuma maravilhosa foi lá com a minha fotinha, olha, eu quero cortar o meu cabelo igual da Sá, e saiu chateada nesse nível. Por isso a importância de eu compartilhar aqui com vocês, uma vez que eu coloquei vocês pra participar dessa tour desde o começo, desde quando eu falei que estava a fim de cortar o meu cabelo, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, sabe? Então hoje a minha decisão não foi arrumar o cabelo, até porque quando eu fui, eu queria ter cortado mais, mas agora eu não tenho coragem de cortar mais, porque o tamanho que ele está hoje, eu consigo fazer um coque, eu consigo fazer um afro puff, às vezes eu tenho que colocar tic-tac aqui atrás, mas é muito tranquilo. Então se eu for arrumar hoje, pode ser que fique mais curto. Eu preciso ir num lugar que eu realmente me sinto confiante. Então, quer cortar o cabelo? Além de levar referência, é tentar conversar com o profissional pra entender quais serão as mudanças do seu cabelo a partir dali, como você tem que cuidar do seu cabelo a partir dali, porque às vezes não depende só de você encontrar um bom profissional, você realmente precisa entender se ele vai saber atingir as suas expectativas de informação, de técnicas, enfim,
tá? E principalmente eu que tenho o meu cabelo como um instrumento, compartilho aqui com vocês, eu preciso ter informações pra passar pra vocês. Olha, meu cabelo ficou despontado, mas é normal, é pra ter esse efeito mais solto e tal. Então eu resolvi não arrumar o meu cabelo, não por agora. Vou começar a cuidar, já comecei, na verdade, a fazer o cronograma capilar, cuidar do meu cabelo até o final do ano, pra aí sim já vai estar um pouco maior. Eu consigo tirar essas pontas do meu cabelo. Olhando assim, vocês não encontram tanto, mas é mais ao toque, sabe? Que eu encontro alguns fios fora do lugar ou maior, ainda quando ele tá todo finalizado e eu vejo uma ponta ou outra diferente, eu mesma passo a tesoura, o que é muito tranquilo, mas eu ainda estou nesse processo de entender o meu cabelo e eu quero muito vir compartilhando com vocês. Já gravei um vídeo de finalização, dessa finalização inclusive, vou liberar em seguida. Quero trazer um vídeo por semana aqui pro canal, então fiquem ligadas, se inscrevam, compartilhem com as amigas de vocês, pra eu ter vocês aqui comigo, pra eu entender que faz sentido eu estar aqui no canal, porque é uma demanda muito grande, liberar um vídeo aqui no YouTube, mais do que lá no Instagram. Mas enfim, precisava trazer essa atualização aqui pra vocês. No final de tudo, eu gostei muito do meu corte, eu tenho várias fotos e vídeo lá no Instagram que vocês podem conferir mais do meu cabelo. Fui frustrada, mas ainda bem que não me impactou tanto assim, não foi a questão de eu ir lá querer cortar só as pontas e sair com um corte radical. Não, eu acho que me deixou mais glamourosa, mais chique, mais moderna, mais mãe, sabe? Eu tô com cara de mãe poderosa. Sabe, assim, não que eu não já era, né? Mas eu acho que agora eu tô me sentindo mais, assim. Minha autoestima foi elevada, vamos dizer assim. Estava muito de vontade de cortar, de me ver diferente. Eu já provei aqui pra vocês que cabelo crespo cresce. Então se você tiver vontade de cortar o cabelo, corta. Vai se ver maravilhosa assim. Vê se é isso mesmo que você quer, porque tomar decisão quando você tá muito triste ou tomar uma decisão quando você tá muito feliz não é muito legal não, viu? Então tomou sua decisão hoje, vai amadurecendo essa ideia pra ver se realmente faz sentido ou se, não é essa a minha vontade, vou esperar mais um pouco, vou curtir o meu cabelo assim. Entenda que o nosso cabelo nos dá muitas possibilidades pra se ver ainda mais maravilhosa. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aguardem, porque eu quero trazer muitos vídeos de cabelo aqui pra este canal novamente, porque eu estava o quê? Morrendo de saudade. Maravilhosas, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!